Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor. Sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Gesto de amor e fé na inteligência humana. Inteligência humana não é quantidade de informação, dados. Inteligência humana é discernimento, é serenidade, é tranquilidade, é capacidade de escutar, capacidade de falar, capacidade de admitir que aquilo que você entende ser verdade pode não ser. Isso é inteligência humana. O conceito ele é variado, mas no senso comum parece que o inteligente é aquele que sabe falar sobre muitos dados e muitas estatísticas. E muitas vezes esses inteligentes que falam de estatísticas e dados não conseguem pensar ou refletir sobre as estatísticas que eles mesmos vomitam muitas vezes perante a sociedade. Então nós que fazemos o Consciência Humana acreditamos que a verdade está aí como algo que nos limita e algo que nos expande. Nos limita porque são muitas. Nós temos que ter a paciência para entender cada uma delas. E nos expande por quê? Porque são possibilidades de conhecer um pouco mais. E aí há todo um processo de aprender a aprender, de aceitar aquilo que não é o que você aprendeu desde criança a acreditar. O programa Consciência Humana dessa semana vai debater sobre um artigo da revista Veja, artigo da última semana, do dia 16 de dezembro, né, numa coluna chamada Livros, né, e que ela vai falar sobre um livro chamado Politicídio, tá bom? Esse livro chamado Politicídio traz uma reportagem, né, onde ele coloca o berço do radical chique e faz aí referências à contemporaneidade, principalmente ao século XX, onde vai falar de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Derrida, ou seja, Michel Foucault, e vai colocar esses pensadores como pensadores que estariam associados a determinadas situações que não seriam tão filosóficas assim. Então faz uma crítica muito forte. E nós vamos, ao longo desse programa, conversar com profissionais, sociólogos, filósofos, pensadores de uma forma geral, que vão nos ajudar a entender o artigo, né? Não é uma crítica ao artigo, é uma tentativa de entender o artigo e de tentar compartilhar com você, já que conseguimos perceber que há, sim, uma pauta voltada principalmente por conta ainda da questão da Simone de Beauvoir, que caiu no último Enem. Eu recebo aqui a Fabiola Lemos, que já esteve com a gente, inclusive antes do Enem, falando sobre mulher. Nem sabíamos que esse seria o tema, nem que cairia uma questão sobre Simone de Beauvoir. Recebo aqui o Daniel, também, que vai nos ajudar a refletir sobre isso. Você vai acompanhar aí de casa o professor Emerson, que no segundo bloco a gente foi gravar na própria residência do professor, vai ter a opinião do professor Raimundo Freitas, ou seja, tem muito pensamento, muita coisa boa para você no programa. Professora Fabiola, você já leu o artigo, o berço do Radical Chique? Li, isso. E está por dentro, e como é que você percebe essa abordagem que é feita, onde os contemporâneos, principalmente aí a figura do Sartre, da Simone, do Merleau-Ponty, Derrida, ou seja, são do Heidegger, são associados a regimes totalitários, e aí teria a intelectualidade francesa contribuído com uma esquerda totalitária? Pois bem. Bom, gente, mais uma vez, isso faz parte da forma como a sociologia faz uma leitura, a filosofia faz uma leitura. A gente tem que fazer uma leitura contextualizada. Diga-se de passagem, essa espécie de complô que tem se travado nesses últimos tempos aqui, sobretudo aqui no nosso país, contra a filosofia, alguns aspectos da filosofia em particular, acredito eu que faz parte de um projeto bem maior, de desmerecer essas disciplinas, né? Essas disciplinas, se você for olhar o histórico de implantação ou de retirada delas da grade curricular, elas sempre estão muito associadas a um momento político e a gente não pode desprezar essa informação. A sociologia e a filosofia, elas entram no currículo, na grade curricular, com a República. Em 1891, naquele contexto, era uma república positivista e fazia parte do projeto do Benjamin Constant, da república positivista, trazer um pensamento mais racional, né? Isso era o marketing da república, trabalhar a civilidade, a racionalidade, e para isso a filosofia e a sociologia precisavam estar presentes, né? Bom, isso vai até 42, quando chega em 42, em meio ao Estado Novo, de Getúlio Vargas,
acontece o alijamento, tira a sociologia e tira a filosofia, e ela permanece fora da grade curricular até o final da ditadura militar ainda. Por quê? Porque filosofia e sociologia não são disciplinas que contribuem para esse civismo propagandista. Positivista. Positivista e propagandista, essa coisa doutrinária. Sociologia e filosofia não são doutrinárias, né? A sociologia é uma ciência, ela não tem menor possibilidade de ser doutrinária, não deve ser. Então, essas disciplinas elas não tinham como ser úteis ao projeto propagandista das ditaduras, né? Então, elas são retiradas. No lugar, mais tarde, durante o regime militar, coloca-se Educação Moral e Cívica, o SPB, que aí sim havia uma doutrinação. E é interessante Muita gente tem saudade disso até hoje. Tem saudade. E aquilo ali deixou marcas, né? E aí você vê, quando dá no final da ditadura, mais ou menos por volta de 82, já começa, a sociologia começa voltando aos poucos, e a filosofia também, e quando chega em 2008, elas vêm para a grade curricular da educação brasileira. Bom, 2008, governo Lula, o PT, independente de qualquer escolha, oposição partidária, o PT foi um partido construído em torno da luta das minorias. Então, muito coerente você colocar disciplinas que venham a trabalhar a inserção, a ideia de cidadania com a presença das minorias. Não é a ideia de você restringir cidadania ao direito ao voto. Talvez isso seja a menor parte da nossa democracia. Então, a sociologia e a filosofia, da dinâmica, da natureza dessas disciplinas, elas trazem um foco mais abrangente do que a ideia de cidadania. Isso por conta de uma demanda, de um momento político favorável. As minorias começam a avançar, como hoje estão avançando cada vez mais. Essa discussão é mais presente do que um tempo atrás. E é muito comum, desse momento, acontecer uma resposta não conservadora, porque antes fosse conservador, infelizmente, nosso país está carente de conservadores. Fabíola, qual é a diferença entre o conservador e o reacionário? O conservador, ele tem um compromisso com aquilo que é verdade, que é verdadeiro. Eu posso ser conservadora hoje, posso não ser amanhã. As nossas posturas conservadoras, elas são em torno da ideia de algo que a gente acha importante manter para o aprimoramento ético da nossa sociedade, para as instituições que dão certo, que a gente acredita que dão certo e são necessárias. O reacionário, não. Ele é movido por uma passionalidade. Ser movido por uma passionalidade leva você, muitas vezes, a querer idealizar uma realidade que não existe. E para isso você vai recorrer a uma série de artifícios, como desonestidade intelectual, contar meias verdades, descontextualizar discursos, você vai querer remeter um discurso, desfazer da importância de um discurso, recorrendo, por exemplo, à vida preguiça de um teórico, de um filósofo, como se isso fosse capaz de comprometer. Um fato da vida para desmerecer um pensamento. Para desmerecer um pensamento. Desculpa, aqui no artigo ele fala assim, dentro do livro, que ele analisa o processo pelo qual as ideias do filósofo alemão Friedrich Hegel, sim, tal como interpretada pelo influente Alexandre Kojève, foram determinantes para a formação das duas gerações mais eminentes da filosofia francesa do século passado. A geração dos existencialistas, entre os anos de 40 e 60, com o já mencionado Sartre e Méliès-Ponty, devotos de uma combinação esquizoide de Hegel, Marx e Heidegger, seria um filósofo da suspeita. O que me levanta aqui a questão é que ele chama de combinação esquizoide, que é uma esquizofrenia, e chama esse filósofo de filósofo da suspeita. Suspeita de quê? Pois é. Na verdade, existe uma militância, né? Existe uma militância, como eu disse, nada de produção teórica, seja produção liberal, seja produção de esquerda, de direita, o que quer que seja. Existe uma limitação de um pensamento, que não é o nosso pensamento de hoje. Nós vivemos a pós-modernidade hoje, nós estamos vivendo nesse exato momento a hora de enxugar, ou de refazer, ou de reconstruir tudo isso que a modernidade apresentou como contradições. Então é muito fácil a gente falar do camarote que a gente está hoje sentado, né? Então, a questão é justamente essa. Eles eram militantes. Agora, imagine, eu não consigo imaginar, por exemplo, não tirando o fato de que, no geral, esses pensamentos podem ter contribuído de uma forma ou de outra. Ou podem ter sido utilizados. Ou podem, principalmente, porque quando chega na esfera política ela usa e abusa de sistemas filosóficos de várias formas. O Nietzsche é uma prova disso, né? Muito do pensamento dele também foi deturpado, foi manipulado. E isso é muito fácil do modelo político conseguir fazer isso, né? A questão é que, como é que um existencialista... Vamos lembrar que o existencialismo ele é uma corrente política que chega no momento de um determinismo. Muitos teóricos eram deterministas na economia, outros na biologia, outros na sociedade, outros na história, outros na geografia. O existencialismo chega para dizer
Ninguém nasce de uma forma, você vai se tornar aquilo que você quer ser. Então, a forma de você romper o bloqueio dos determinismos é a forma de você garantir liberdade de atuação. Então, muitos deles realmente vão se tornar atuantes, militantes. A juventude da época foi muito contaminada por essa ideia da gente poder construir o nosso destino, da gente poder modificar, da gente poder atuar, certo? Então, uma pessoa que constrói um pensamento existencialista que traz a ideia de liberdade, não tem como você pegar um pensamento desse que é o forte do Sartre, é o forte da Simone, e você simplesmente dizer que isso está na base da construção dos regimes totalitários. Em um e outro aspecto, pode ser que sim. Porque nós temos, inclusive, um momento em que a esquerda não tinha nem conhecimento dos absurdos que aconteciam também. Parte tinha, não vamos inocentar. Mas também não era da forma como a gente conhece hoje. Muita coisa da Guerra Fria, que quando ela começa a cair, é que a gente começa a vir à tona, né? Então, naquele momento, era um momento de conjuntura que você ou era socialista ou era capitalista. Se você achava que o socialismo ele ia resolver problemas da fome, problemas da miséria, hoje tudo bem. A gente sabe que não. Mas muita coisa contribuiu com o totalitarismo. Daniel, usando aqui um pouquinho da sua inteligência para nos ajudar, o Aristóteles chegou a mencionar que a escravidão seria até certo ponto normal. Claro que o contexto de escravidão do Aristóteles tem nada a ver com a gente. O Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro que falava sobre a educação de crianças e é acusado de ter abandonado os filhos. Ou seja, como é que você percebe justamente aquilo que a Fabíola já citou, você pegar situações pessoais e misturar essas situações pessoais com construções acadêmicas, fundamentações teóricas, que as pessoas têm que depois fazer toda uma interpretação? Em 1600, o Giordano Bruno ele foi jogado na fogueira por conta de ele defender que existiam outros planetas habitáveis ou de que Jesus não fazia milagres. Em 1626, o próprio Spinoza ele é excomungado da sinagoga porque ele defende uma interpretação crítica da Bíblia. Em 1764, Voltaire tem o dicionário filosófico queimado na Suíça por conta de criticar dogmas religiosos. Em 1800, o poeta inglês Shelley ele é expulso de Oxford porque ele publica um panfleto ateu. Quando chega no século XX, o próprio Bertrand Russell ele não é admitido na Faculdade Municipal de Nova York por conta dele ter posicionamentos, né, a favor do adultério e também a respeito de não criticar a homossexualidade. O Salman Rushdie, escritor indo-britânico, ele no livro Versos Satânicos ele faz uma breve referência ao profeta Maomé e o Khomeini pede a cabeça dele. E tudo para finalizar com a Malala Yousafzai, que por defender a educação feminina, ela é alvejada pelo Talibã. E aí a gente chega em 2015 com Charlie Hebdo, por não ter a liberdade preservada, né, de expressar suas opiniões, tem os seus cartunistas mortos. Então, na verdade, quando a gente trata do pensamento de alguns escritores que defendem um posicionamento que para nós hoje é inaceitável, como a defesa que o Aristóteles faz na obra Política, em que ele fala que é uma condição natural você ser escravo e que para ele pode até ser tanto útil quanto justo ele ter aquela posição. Ou então a gente pega o próprio Heidegger, pelo fato de ele ter se afiliado por uma determinada época ao nazismo, o fato dele ter defendido o nazismo significa dizer que eu vou desconsiderar toda a contribuição que ele deu à hermenêutica, uma vez que também ele é muito usado no âmbito do direito, já que o Hans-Georg Gadamer, seu principal discípulo, vai se tornar o principal filósofo da hermenêutica por conta do Heidegger. Então, será que é um mero posicionamento político, ainda que no futuro possa se mostrar destruidor, né? Isso tem poder para influenciar os escritos que ele teve no âmbito da filosofia, da sociologia. Então, essa é a pergunta que fica para tentar desconsiderar o pensamento de alguém por conta da vida. Veja só, John Locke, pai do pensamento liberal, era um dos grandes acionistas de empresas que faziam comércio de escravos. No segundo tratado do governo, ele escreve lá no capítulo 4 sobre a escravidão. E ele justifica que a escravidão, em período de guerra, o prisioneiro de guerra ele pode escolher entre se tornar um escravo ou ser morto. Hoje isso seria considerado uma coisa absurda.
Mas, na época, dentro daquela conjuntura, o pai do pensamento liberal. Ele falava sobre isso. Então, vamos desmerecer o voto? Vamos desmerecer a democracia representativa. Né? Se a ideia é essa, porque muitos dos conservadores, que, na verdade, boa parte deles eu considero reacionários, eles levantam um ódio, uma discussão muito forte, um pensamento muito passional, quando são pensadores, digamos, da considerada esquerda. Mas é John Locke, defensor da propriedade privada, de um Estado protetor da propriedade privada. Escutando vocês e todos os questionamentos do Daniel, as várias citações que ele levantou agora e no começo, quando você fez um retrato, Fabíola, da filosofia no Brasil, fica evidente que desses 515 anos que nós temos de Brasil a partir da chegada dos portugueses, nós não temos quase nada de filosofia na história. Nós ainda estamos construindo algo, é como se nós estivéssemos lá no berço, mas só que essa construção desse algo, ela ainda enfrenta resistências, porque tem algo que foi construído antes e que tem medo dessa filosofia que começa a desabrochar, seja de esquerda, seja de direita, seja do que for, desse pensamento que vai passar a existir. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta com o programa Consciência Humana, que vai tratando sobre o artigo O Berço do Radical Chic, que saiu na revista Veja, que nós aproveitamos para debater e levar a você aqui algumas informações, sempre colocando a filosofia como uma questão a ser pensada. Filosofia não é religião, não é doutrina, mas filosofia acima de tudo a liberdade de pensar. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Estamos de volta no segundo bloco do programa Consciência Humana. Agora, nesse momento, nós vamos sair do estúdio da TV Assembleia e vamos peregrinar Teresina, onde vamos ao encontro do professor Emerson, professor da Universidade Federal do Piauí, que também vai mostrar a sua posição acerca desse artigo da revista Veja, que fala sobre o berço do radical chique. Vamos lá com o professor Emerson. Bom, você que está acompanhando a discussão do artigo da Veja da semana passada, o berço do radical chique, na coluna que fala sobre livros do Eduardo Wolff, e que ele cita o livro Politicídio. Nós estamos discutindo aí nos estúdios com a Fabíola, com outros convidados, alguns professores, e nós viemos conversar com o professor Emerson, ele que é professor da Universidade Federal do Piauí, já está por dentro aqui do artigo, que cita aqui Simone de Beauvoir, cita Jean-Paul Sartre, cita outros contemporâneos daquele momento, e ele vai fazer aqui uma análise. Professor, para começar, uma análise do artigo em si. Como é que o senhor enxergou o artigo e ele quer passar o quê com as suas palavras e com a sua provocação, o berço do radical chique? Bom, Elielson, obrigado por estar aqui. Eu preciso confessar aqui minha humildade, eu não sou um especialista na intelectualidade francesa, mas eu acompanho e estudo alguma coisa a respeito do assunto. O artigo ele é muito breve, muito sucinto, e ele faz algumas afirmações um pouco fortes, em relação à intelectualidade francesa, colocando todos no mesmo saco aí, acusando-os de serem, de alguma maneira, altamente simpáticos, e não apenas simpáticos, mas defensores do fascismo de esquerda, do fascismo promovido pela Revolução Bolchevique na União Soviética, posteriormente, para a implantação do socialismo. Ele exagera um pouco, mas nesse aspecto em particular, acho que ele poderia ser mais nominal, devia ter dado nome aos bois, ter dito, olha, fulano de tal apoiou e sustentou esse tipo de coisa, o que parece uma coisa absurda, em função dos outros escritos dele, poderia ser incoerente, inclusive, mas um aspecto, uma afirmação dele me parece muito justa em relação a aos intelectuais franceses que apoiaram e defenderam uma perspectiva de esquerda em economia e em política, que é a perspectiva da fuga da realidade. Essa é uma acusação clássica da direita em relação a esquerdas mais radicais. Nós estamos aqui, quando falamos em esquerda mais radical, falamos de socialismo, que é a perspectiva inicial do marxismo, e comunismo como fase, não fase última, mas fase penúltima, digamos assim, do materialismo histórico, proposto por Marx. E qual é o ponto exatamente? O ponto é o seguinte: esses caras, esses intelectuais franceses, Sartre, Foucault, Derrida,
pareceram defender uma perspectiva de esquerda, mas do alto ou do topo de uma pirâmide social. Porque eram caras que tinham uma vida extremamente, materialmente muito boa, né? Faziam parte de uma certa elite material, inclusive não apenas uma elite intelectual, e sempre defenderam uma perspectiva de mudança radical da sociedade, apoiando inclusive medidas drásticas, como de restrição de liberdade, tudo em prol de um bem maior, supostamente. Aqui eu estou dando nome a alguns bois e não simplesmente colocando todos numa mesma perspectiva. É bom deixar claro que o Camus criticou o fascismo de esquerda, qualquer fascismo, de esquerda e de direita, e, portanto, criticou toda a linha de ação da União Soviética. Mas ele, então, me parece justo quando ele diz que esses intelectuais fogem da realidade. Não só apenas fogem da realidade no que concerne a economia mais comezinha, né, o cotidiano mais básico de produção, comércio, indústria, das coisas mais elementares, como, de alguma maneira, do alto do topo do seu bem-estar social, ficam, de alguma maneira, exigindo ou desejando que o Estado implante políticas de supressão, de diminuição, pelo menos, da desigualdade material. O que acontece? Ora, me parece muito justa a crítica de que esse tipo de perspectiva é hipócrita, no fim das contas. Porque se tu tanto deseja a implantação de um regime de nivelamento material, a primeira coisa que tu deverias fazer é vender todas as tuas coisas e financiar uma ONG, financiar um projeto, financiar um partido político. Ou seja, seguir a ordem evangélica de vende todas as tuas coisas e me segue. Se tu queres mesmo um nivelamento material, eu acho que tu deverias começar por ti. Por que não começa por ti? Por que tu não deixa de ser esquerda caviar ou radical chique, que é a expressão que o Tom Wolfe usa? Por que tu não abandona essa tua perspectiva tão chique e tão caviar e passa a adotar uma perspectiva de conduta e uma pragmática, uma praxis mais visando, então, o nivelamento material? Professor Emerson, ele coloca aqui numa parte do artigo, né, e aí dentro do que o senhor está colocando agora, que esse pensamento, por exemplo, ele diria o seguinte: essa qualidade, né, dessa estrutura de pensamento de esquerda que o senhor está abordando, ela torna a obra indispensável, a obra Politicídio, para o Brasil, pois no qual a recente e necessária onda de interesse por uma desmistificação do pensamento de esquerda tem sido levada a cabo, lamentavelmente, por panfletários de internet, cujo nível intelectual só não é pior que seu manejo da língua portuguesa. Ou seja, ele chega a ser muito forte, porque ele diz que é como se as pessoas estivessem falando daquilo que não sabem. Elielson, o que acontece é o seguinte, vamos deixar bem claro, né? Eu acho que as pessoas dão pitacos e elas têm que ter o direito de dar seus pitacos. Eu acho que esse tipo de comentário restritivo, é bobo, no fim das contas. Eu não concordo com isso. Eu acho que a internet é um espaço para as pessoas expressarem o que bem entenderem. Se o mercado não se agradar do que é expresso, o mercado rejeita. Se o mercado se agradar, o mercado aceita. Eu acho que nós devemos conceder liberdade às pessoas, nesse caso o mercado da opinião, né, de aceitarem ou rejeitarem. É claro que isso não me impede de dizer que certas opiniões são mal expressas, mal argumentadas, são panfletárias, são slogâmicas mesmo, e eu acho que são, mas isso é tanto de esquerda quanto de direita. Vamos deixar bem claro que a gente vê muita bobagem defendendo, né, com uma defesa da direita que é muito mal nutrida, muito mal argumentada. Eu acho que nós defendemos bem um pensamento quando nós produzimos argumentos adequados e nos mantemos no nível da argumentação. O nível do panfleto, o nível do slogan, ele deve ser rejeitado. Mas eu acho que ele deve ser rejeitado pelas pessoas que consomem essas opiniões. Tá? Eu acho que esse tipo de restrição, esse tipo de crítica não é produtiva, no fim das contas. Professor, o que seria esse intelectualismo francês? O que significa a França do século XX, que é tão forte filosoficamente, que hoje, dentro da contemporaneidade, disso que se chama pós-modernidade, e que hoje já ganha espaço muito grande na leitura, na mídia das pessoas. Ou seja, o que significa tudo isso? Esse existencialismo, essa fenomenologia, aqui ele cita Heidegger também, cita Edmundo Husserl. Ou seja, o que significa a fenomenologia, o essencialismo, essa coisa chamada pós-moderno? Isso é filosofia ou não é? Tu faz uma pergunta que me aperta bastante, né? Assim, eu vou tentar responder da maneira menos sectária possível, tá? O
que acontece? Nós não podemos jamais deixar de tornar claro nessas conversas que existem concepções diferentes e radicalmente diferentes de filosofia. Eu sustento uma concepção de filosofia que não tem nada a ver com a perspectiva desses autores franceses. Só que eu acho que eles devem ser lidos, tá? Eles devem ser estudados, mas devem ser estudados sem a perspectiva discipular, sem uma perspectiva de discípulos tentando ouvir tudo que o mestre diz, e tudo que o mestre diz é verdade. O problema todo não está nos franceses, o problema todo está na recepção dos franceses. Por mim, eles podem escrever o que bem entender, e qualquer pessoa pode escrever o que bem entender. Tá? Eu sou liberal tanto em política quanto em economia. Então, se eu sou um liberal em política, eu tenho que sustentar que qualquer pessoa tem o direito de escrever o que ela bem entender. Tá? Desde que não se trate de uma escritura criminosa, que faça, né, que seja um slogan para cometimento de crimes, eu acho que está perfeitamente livre. Eu acho que nós temos que estudar e ler esses caras com uma ótica menos credulária, porque as pessoas pegam esses autores e têm uma abordagem muito de crédulo, né? Então, isso tem a ver com a tradição filosófica no Brasil. Os franceses influenciaram muito o Brasil. Se tu fores fazer um escrutínio no mundo, vai ver que os franceses não têm essa influência no restante do planeta. Eles não têm essa influência nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, nem na Europa, né? Quer dizer, nos demais países europeus. Então, eles influenciaram muito o Brasil por conta de uma questão histórica envolvendo a admiração, o embevecimento da corte portuguesa pela corte francesa. Então, há uma razão histórica para que nós, de alguma maneira, vejamos os franceses com uma certa aura, né, dourada. Eu, como não venho dessa tradição, não vejo os franceses com essa aura dourada. Eu vejo os autores como franceses, como outros quaisquer, que devem ser lidos ou podem ser lidos, e ao serem lidos, devem ser lidos de uma maneira não discipular. Ou seja, eu vou ler esses caras e não vou acreditar que tudo que eles disserem é verdadeiro. Eu vou examinar o que eles têm para dizer e principalmente os argumentos que eles têm. E se eu não encontrar argumentos lá dentro, bom, quem sabe eu já rejeite por conta disso. Se eles são apenas um desfile de títulos, um desfile de afirmações, um desfile de sentenças, mas nenhum argumento, quem sabe o grande defeito deles esteja aí. Eles não têm um argumento para me explicar por que essa tese é verdadeira ou por que aquela tese é falsa. Tá? Professor, em alguns momentos o senhor falou que, dentro da perspectiva francesa, uma das principais críticas é uma fuga da realidade. Ou seja, eles levantam discussões que, teoricamente, na sua concepção filosófica, ela foge daquilo que é real, daquilo que pode realmente ser explicado e que é necessário. Ao mesmo tempo, o senhor, como professor, defende a leitura, o estudo, a análise técnica, até para que você possa se colocar contrário ao pensamento que está sendo exposto ali. Mostrou a contradição de alguns deles, quando defendem determinadas atitudes em locais bem distantes dele, mas que não defendem aquilo dentro do seu convívio, né? Dentro da sua realidade. E cita agora o Brasil como um país que tem um certo deslumbramento com a França, e que isso é histórico, né, vem lá desde da própria corte portuguesa e que vai passando de uma geração para outra. Além de tudo isso, nós temos um país que, dos 515 anos, a maior parte do tempo, a filosofia foi tratada como uma disciplina perigosa, que não poderia ser estudada, e até hoje muita gente, de fato, não compreende o que é a filosofia e, principalmente, não compreende que existem várias definições de filosofia. E que, por existir várias definições de filosofia, você não pode estudar a filosofia de uma forma dogmatizada a ponto de se instalar quase como se fosse uma igreja filosófica. Nesse aspecto, a filosofia voltando com força total ou sendo incluída com força total, com várias questões do Enem. E aí você teve uma questão da Simone de Beauvoir no Enem, que foi uma questão teoricamente até simples, dentro de um livro que foi escrito em 1949. E que, concordando ou discordando do livro, é apenas uma questão que mostrava uma tese acerca da questão do papel da mulher na sociedade, mas que causou todo alvoroço na sociedade, muita gente contra, outros a favor, não pode colocar isso ou aquilo, como se alguns pensadores tivessem que ser colocados de lado e nem tivessem que ser estudados. Da mesma forma que alguns entendem que esses autores não podem ser estudados, aqueles que defendem esses autores também acham que outros autores não têm que ser estudados. E aí você fica numa disputa em que o que pode ser estudado? E aí a filosofia talvez é quem vai, enquanto conhecimento, mais perder com isso. Porque você fica ali numa disputa, né, de cabo de guerra
para ver o que pode ser apresentado ou o que não pode ser apresentado. Em resumo, a minha pergunta é, como é que o senhor enxerga a atual situação da filosofia no Brasil? Como é que a filosofia está sendo tratada? Como é que ela está chegando às salas de aula? Como é que ela está chegando aos jornais? Ela está se popularizando, mas de que forma ela está se popularizando? Quais são os perigos, né, de se entender mal a filosofia, de não entender que existem várias definições? Ou seja, como é que o professor Emerson, que é um professor universitário, que forma pessoas que vão trabalhar com a sala de aula e que observa as discussões na sociedade, onde todo mundo, como o senhor mesmo disse, pode dar um pitaco, mas como é que esse pitaco está sendo dado? Como é que esse senso comum está dominando, ou como as pessoas são humildes, tranquilas, para buscar uma fundamentação teórica antes de falar alguma coisa? Eu acho que a tua pergunta vem muito bem a calhar e eu acho que ela é muito pertinente na tua conjuntura. Ó, a minha perspectiva é bastante simples em relação a isso. Eu acho que nós evoluímos do ponto de vista do crescimento, do aumento do estudo de textos filosóficos clássicos. E aí eu vou ser extremamente amplo, né? Não importa a qual perspectiva pertença. Eu acho que tem que ter abertura para estudo de todas as perspectivas. Tá? Quem vai fazer a seleção de qual perspectiva vai preponderar são os leitores. Isso, eu tenho uma visão muito de mercado aqui. Tá? Em outras palavras, os produtos que se estabelecem dependem do consumidor, dependem da opinião do consumidor e não daquele que produz. Então, nós temos que ter liberdade para que todas as perspectivas filosóficas possam publicar, claro, de maneira honesta, né, obedecendo a lei moral, né, possam ter seus espaços de publicação, de produção de orientandos, de produção de textos, artigos, etc. e tal. Isso tem que ser refletido na escola também. A única coisa é que isso tem que ficar muito claro. E isso aqui é uma missão do professor, porque é uma missão intrínseca dele. É a missão de ser instrutor, de passar instruções, de dar informações verdadeiras. Cabe a ele, professor de filosofia, deixar claro que existem múltiplas perspectivas, inclusive se dizendo ignorante de algumas delas e dizendo vou tratar desta. O que é absurdo é o sujeito simplesmente fazer a filtragem pessoal e não informar aos seus alunos que existem outros filtros, que existem outras perspectivas. Entende? Então, eu vejo com excelentes olhos e não tem nenhum problema com a questão da Simone de Beauvoir no texto do Enem. Eu acho que é perfeitamente legítimo. Trata-se de uma escritora, trata-se de uma autora, e expressou seu pensamento, tem uma tese que eu considero completamente estapafúrdia, claro, eu tenho, e tenho os meus argumentos para dizer por quê, ok? Mas veja, até para eu poder dizer que a tese que ela defende é estapafúrdia, eu quero que ela se declare, ela tem que se tornar pública. O argumento dela, se é que ela tem um argumento, tem que se tornar público. Então, as afirmações, as sentenças dela, os argumentos, quaisquer que sejam, têm que ser públicos. Então, nós temos que lutar pela liberdade de expressão. Porque é só lutando pela liberdade de expressão que eu tenho a condição de poder discutir contigo. Porque se eu te proíbo de falar, né, e tu me proíbes de falar, nós encerramos a discussão. Nós queremos a discussão, queremos a liberdade de expressão de pensamento para poder conversar. Então, qualquer coisa castradora, do ponto de vista da liberdade de expressão, para mim é inadequada. Então, eu vi muito mal a reação de muitos direitistas que queriam, de alguma maneira, castrar a possibilidade de uma autora como a Simone de Beauvoir aparecer no Enem. Não tenho nenhum problema. Que apareçam todos. Que apareça toda a esquerda. Não tem problema. Isso só é importante que os alunos tenham estudado esses textos, tenham discutido esses textos e os professores tenham tido a clareza e a honestidade intelectual de dizerem, bom, eu defendo esse posicionamento, mas há uma perspectiva que defende o outro. E eu até posso citar os textos aqui para vocês pesquisarem. Coisa e tal. Eu vou tratar disto, o meu recorte vai ser este, mas há outra perspectiva que é fundamental que vocês também se instruam sobre ela. Eu não vou poder tratar disso por questão de tempo, etc. e tal. E por questões de preferência. Entende? Então, liberdade de pensamento, defender liberdade de pensamento, liberdade de expressão, não tem nada a ver com não ter uma posição. E não tem nada a ver com não se sentir no direito e ter argumentos para criticar posições divergentes. Não. Simplesmente significa dizer que eu tenho que te conceder liberdade de expressar o teu pensamento se eu quiser, inclusive, discordar dele. Tá? É isso. Bom, você que está acompanhando o programa Consciência Humana, nós estamos fazendo aqui um recorte, o programa está sendo gravado no estúdio, mas nós viemos até o professor Emerson para que ele pudesse também fazer a sua avaliação e fazer o contraditório com aqueles que estão no estúdio da TV Assembleia. O programa Consciência Humana é um programa que tenta levar a você que assiste um pouco
da informação filosófica. Aproveitamos aqui esse texto que trata o Berço Radical Chique da Veja, do dia 16 de dezembro, né, atual, e que coloca em evidência o existencialismo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, entre outros daquele período, e coloca fazendo uma certa crítica. Então, como é que se estabelece essa crítica? E aí o professor Emerson deixou aqui o seu recado. Nós vamos voltar para os estúdios agora da TV Assembleia. Bom, você acompanhou aí a opinião, o pensamento, a reflexão do professor Emerson. Vejo que ela é um pouco divergente dos nossos convidados aqui no estúdio. E já já nós estamos de volta para o terceiro bloco, para encerrar o programa, e vamos discutir um pouco mais com a professora Fabiola Lemos e com o professor Daniel. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Bom, Freitas Neto, o professor Raimundo Freitas Neto, nós estamos discutindo basicamente pautado pelo artigo da Veja, né, que coloca algumas situações filosóficas como questionáveis. A minha pergunta para você, que é sociólogo, é: como é que você vê o estudo das ciências humanas, da sociologia, da filosofia, da história, e até que ponto há ou não uma manipulação para que determinadas coisas sejam estudadas e outras não? Em primeiro lugar, bom dia. Bem, eu acho que não há uma manipulação. Eu acho que ultimamente houve um aumento significativo dos estudos sobre o Brasil, né? E principalmente estudos sobre os autores brasileiros, importantes intelectuais que deram uma contribuição muito importante para o país. Autores que, desde o pensamento lá da escravidão, do século XIX, autores do século XX que estudaram o Brasil das mais diversas matizes, seja do pensamento autoritário, do Estado forte, seja do Estado mais democrático, né, com influências dos países ibéricos. Mas eu acho que a escola hoje ela está mais preocupada em trazer o conhecimento sociológico, a reflexão sociológica. Eu acho que não há uma manipulação, acho que nós não temos uma doutrinação no ensino. Eu acho que isso é um argumento falho, né, que prejudica até, digamos, o incentivo desses jovens ler os autores brasileiros, os nossos intérpretes, né, o porquê que o Brasil é hoje um país com suas características, um país agrário, né, ainda, por mais que um país que se desenvolveu, ainda combina ainda um grande aspecto de desigualdade. Então, muitos desses autores, filósofos, sociólogos, eles trazem sempre esse diálogo. Quem somos nós, né? O que nos diferencia de outros países, né? Autores que já vêm desde trabalhando como a escravidão, Joaquim Nabuco, né? O século XX, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, autores que sempre fizeram um diálogo entre Estado e sociedade. Então, eu acho que as escolas estão começando a trabalhar mais esses autores, né? Então, eu acho que há um avanço significativo nesse aspecto, mas falar em doutrinação ideológica eu acho um pouco equivocado. Eu acho mais uma posição ideológica de uma determinada revista mascarando contribuições que esses teóricos nos legaram. Não há uma doutrinação ideológica, propriamente dita. Então, assim, para a gente fechar, você entende que é preciso estudar todos os autores, independente se eles são simpáticos ou antipáticos, se eles são aqueles do agrado ou do não agrado desse ou daquele professor, dessa ou daquela corrente? Com certeza. Eu acho que quando a gente olha principalmente para o pensamento social brasileiro, nós temos influências de Weber, influências weberianas, um dos fundadores da sociologia. Nós temos influência de Marx, nós temos influência dos mais diversos autores. Então, interpretar hoje a realidade, ela é sempre um desafio, porque se precisa de uma gama de autores, né? Ninguém hoje consegue mais interpretar, até a própria inserção do Brasil no mundo globalizado, é preciso aumentar o nosso leque de enxergar a nossa realidade. Então, já não se fala mais só do Brasil propriamente dito, mas agora se fala o quê? Do Brasil no contexto internacional. Então, os autores, eles são importantes, sim. Eles são fundamentais até para nós termos um embasamento, né, sobre o nosso próprio país. Nesse momento, você tinha dito no primeiro bloco, tinha manifestado uma preocupação com o fato da filosofia e a sociologia ganharem cada vez mais repercussão. E a partir do momento que elas ganham repercussão, você tem uma sociedade que também ela reage contra essa repercussão. E aí, quando cai uma questão disso ou daquilo, por exemplo, ninguém nunca disse que estudar o Hitler ou o nazismo tornaria uma pessoa nazista. Mas agora, de repente, ter que estudar uma Simone torna uma pessoa feminista.
tem que estudar um determinado pensador, pode torná-lo seguidor daquilo. Ou seja, o erro está onde? O erro está na cultura escolar brasileira, que fez com que alguns professores da área de ciências humanas se colocassem como orientadores quase espirituais, ou seja, profetas, sábios, que os alunos teriam que seguir e que não deram o devido valor de oferecer todas as possibilidades de leitura aos alunos? Também tem isso, né? Para você ver uma coisa interessante. Às vezes, quando eu chego numa escola, o diretor, o coordenador fala: ah, professora, muito importante sua disciplina, sociologia, filosofia. Sociologia é uma disciplina de formação. Parece que permanece aquela ideia doutrinária, é alguma coisa ligada à época da educação moral e cívica, à época do SPB. Não se entende que eu dou aula de sociologia é uma ciência. Ela tem método científico, ela está dentro da universidade. Às vezes, os professores, realmente isso precisa ser dito, tem muitos professores, até um tempo atrás, a gente não tinha também uma mão de obra tão qualificada, não tinha um número de pessoas gabaritadas para poder trabalhar sociologia e filosofia. Então, muita gente adentrava nessa área, né? Na verdade, tem muito aquela coisa, todo mundo quer ser um pouco filósofo, todo mundo quer ser um pouco sociólogo, mas nessa história entra muito senso comum. Então, entrou muito senso comum, em muitos momentos a sociologia realmente se tornou, e ainda hoje talvez tenha quem faça, e tem quem faça, a sociologia de uma forma mais panfletária, mais como se fosse um palanque político, Isso. né? Isso acontece também, mas eu acredito que não seja só isso, é muito além. Perceba como foi interessante a questão da Simone de Beauvoir. Quando veio no Enem, ela não foi uma questão que trazia uma proposta panfletária que para você acertar a questão você tinha que concordar com ela. Exato. Ela era apenas uma questão mais, inclusive, até se ligando à história. Ela trazia a passagem do livro, Segundo Sexo, e você tinha que saber marcar a alternativa que dizia qual foi o momento que foi referente aquela teoria, que é o momento de luta, discussão em relação à questão de gênero, luta da mulher. É uma coisa que a gente estuda isso em história toda, porque é impossível você estudar história se não passar pela década de 60, 70, e aqueles movimentos negros, movimento feminista, os movimentos que se sucederam nesse período, né? E isso nunca foi motivo de raiva, mas trazer uma questão nessa atual conjuntura, que é uma conjuntura de avanço das minorias, que tem provocado essa reação, foi muito mais grave. Um dado aqui, a Wikipédia, ela passou o ano de 2015 todo, tendo 10 alterações no verbete, Simone de Beauvoir. 4 dias após o Enem, ela teve 46 alterações. 46 alterações em 4 dias, sendo que durante o ano foram 10. Ela foi absolutamente vandalizada. Quando você traz a questão do gênero, a questão da orientação sexual, tudo isso mexe com dores muito profundas na sociedade. Muita gente vai se manifestar de uma forma desonesta. Isso vai acontecer, isso é esperado. Então, eu acredito que pode ter parcela da culpa ligada a profissionais, a questão existe, mas existe também, e a gente não pode ignorar isso, uma espécie de um momento de perseguição à sociologia e à filosofia em muitos aspectos, né? Isso Daniel, é uma realidade. Daniel, o conhecimento ele chega até as pessoas de uma forma, até certo ponto, natural. Ou seja, você tem que ter acesso à leitura para que você possa fazer o seu juízo de valor. A aula tem que ter uma honestidade, a aula que eu digo no sentido de oferecer aos alunos, aqui a Fabíola tem uma posição que de repente ela gosta da Simone, mas ela oferece o contraditório, ela oferece aquilo que é contra, aquilo que, tem o Sartre, mas oferece aquele que diz que o Sartre, por exemplo, foge da realidade, que a filosofia dele não seria uma filosofia, seria mais uma literatura. Quando isso é tratado dentro de uma normalidade, de uma honestidade intelectual, você oferece as possibilidades de conhecimento. E essas possibilidades, quer queira ou quer não, ao chegar a uma juventude que passa a ter acesso a essa leitura, ela vai ter uma mudança muito grande. Você tem, por exemplo, bandas como o Pink Floyd, que tem uma leitura filosófica muito forte dentro do século XX. Não é só música, tem filosofia ali dentro. Você pega, por exemplo, o Renato Russo da vida, você vai pegar uma filosofia que está muito dentro da música. E aí esse jovem que começa a ter acesso a determinadas leituras, que faz essa relação com a arte, que faz essa relação com a música, que percebe que tem todo um pensamento construído, ele começa a olhar para um mundo diferente.
E aí, é o que a Fabiola colocou com relação à escola, quando alguém diz que, ó, você dá uma disciplina muito importante, mas ela é importante e ela vai... Aí você diz assim, eu quero meu filho crítico, eu quero meu filho participativo. E quando ele se tornar crítico? Quando ele quiser participar? E quando ele concluir as ideias dele e falar assim, eu quero me expressar, como é que fica? Toda vez que eu trato de algum tema com os meus alunos, eu sempre gosto de citar o Wittgenstein, um filósofo austríaco, que na obra Tratados ele diz o seguinte: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo, né? Eu só vou poder conseguir interpretar o que me rodeia através da ótica que eu tenho dos livros que eu li, das experiências que eu tive, dos lugares que eu viajei. E o Nietzsche, no Além do Bem e do Mal, em um dos seus aforismos, ele diferencia duas formas de perspectiva: a Frosch-Perspektive e a Vogel-Perspektive, a perspectiva da rã e a perspectiva do pássaro. Pessoas que seguem perspectiva da rã são pessoas que seguem o senso comum, são pessoas apegadas ao chão que a única coisa que conseguem vislumbrar é aquilo que está à sua frente e aos seus lados. Agora, aquelas pessoas que conseguem ter uma perspectiva de uma ave, elas não estão atreladas ao chão, logo elas vão perceber um campo muito maior. O Dr. Lênio Streck, que é um ex-procurador de justiça do Rio Grande do Sul, uma das maiores autoridades do país de hermenêutica na área jurídica, no livro dele, ele cita as ideias do canário, um conto do Machado de Assis, que tem a ver com a ideia de você, quando está preso em determinado lugar, você não vai ter como interpretar determinado fato exatamente por você estar preso. Depois é que ele muda de lugares, é que ele vai conseguir perceber que existe um céu azul, de que o mundo para ele não é a gaiola em que ele vivia. E aí o Lênio, ele usa uma alegoria do hermeneuta que eu acho fenomenal, que sempre eu digo para meus alunos. Ele diz que um hermeneuta chegou numa ilha e na ilha ele percebia que as pessoas consumiam peixe numa frigideira e toda vez eles cortavam a cabeça e o rabo. E com o passar do tempo ele percebeu que os ilhotas eles estavam passando fome, havia escassez de peixes e ainda assim os peixes, estando pequenos, eles continuavam a cortar a cabeça e o rabo. E aí ele foi questionar o ilhota e ele respondeu: não, a gente sempre faz isso porque é assim. E ele diz que senso comum é isso. Você segue aquilo porque tem que seguir, ainda que você esteja com muita fome e precisando daquele alimento. Então, quando você analisa a redução da menoridade penal, você não pode se vincular apenas a um assalto que você foi alvo. Quando eu pego uma peça do Shakespeare, eu utilizo o Tito Andrônico, eu uso o livro do Luigi Ferraioli, um juiz italiano que trata do garantismo, Cesare Beccaria, que trata da proporcionalidade dos delitos e das penas. Então, não tem como você analisar um determinado tema vinculado apenas uma área do conhecimento. Eu uso direito, literatura, filosofia, sociologia, porque para você se tornar uma pessoa crítica que não siga o senso comum, no mínimo você vai ter que adentrar por esses diversos ramos. E é isso que é a minha proposta com os meus alunos. Eu digo os autores que divergem da minha opinião, justamente para eles não ficarem vinculados apenas àquilo que eu digo. Então, você construir alguém crítico passa pela frase do Wittgenstein, que é fenomenal. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. E pessoas que seguem um senso comum têm a linguagem limitada, por isso a capacidade de interpretar o mundo também muito restrita. Fabiola, nós não tem jeito. Desde quando a filosofia surgiu enquanto conhecimento nesse formato, né, que tem ali na origem grega, né, aquela sistematização do pensamento, onde você passa aí por um período em que a França também tem uma força muito grande, a Alemanha, os ingleses. Não tem jeito, a filosofia por si só ela vai sempre incomodar. Isso é um fato que essa característica da filosofia ela não vai perder. Hoje você vê uma questão como a da Simone, você vê um texto desse que vai falar do Sartre, ele fala aqui praticamente de toda a contemporaneidade, daquilo que o século XX vai trazer, e ele gera um incômodo por quê? Porque há pessoas que estão dentro de uma base de conformismo, de zona de conforto, e que você tirar da zona de conforto, ele incomoda. Então não tem jeito. Ou seja, trabalhar nessa área é assumir os riscos, né, de ser atacado pelos que estão na zona de conforto.
É verdade. É por isso que, quando você mexe com a zona de conforto, você está mexendo com interesses particulares, você acaba afetando a passionalidade. Qual é o papel da pessoa? É tentar recorrer àquilo que é possível, ao ponto de chegar, às vezes, ridículo, apelativo. Ela vai produzir um discurso que acredito que muitas vezes até ela não acredita naquele discurso, ela sabe que existe uma manipulação, mas ela está ali no papel dela. Tentar fincar os pés numa sociedade que é elitista, que é branca, que é patriarcal, que é heteronormativa e que beneficia ela. Mas existe a construção da democracia, a construção da verdadeira ideia de cidadania, ela vai ter que passar pelo fato de você entender que você vive no mundo com pessoas diferentes e que elas também sentem fome como você, elas também sentem frio como você, elas sentem dor como você e elas precisam de um espaço social para se colocar no mundo. E aí muita gente não quer abrir mão disso, mas isso é uma coisa a ser lapidada. Disciplinas como sociologia, como filosofia, elas são muito importantes nesse processo de lapidação, não só a disciplina, na verdade, a leitura. A disciplina está ali para lhe forçar a leitura. É para lhe forçar a leitura, é para ser uma mediadora das relações humanas que vão se estabelecer a partir daqueles novos pensamentos. Certo. Quando você coloca uma questão de gênero, por exemplo, numa prova, significa dizer que aquilo vai lhe forçar a ler alguma coisa sobre isso. Porque como é que você quer se voltar contra um pensamento se você tem aquela restrição para querer ler sobre aquilo? Se aquilo está lhe afetando, então não quero nem ler. Mas aquilo você vai ter que ler para você acertar a questão. E termina sendo uma discussão até certo ponto banal, do ponto de vista, não pode cair na prova de vestibular, não pode cair numa revista, porque os meios de comunicação hoje nos dão acesso a tudo. Se alguém estiver assistindo a nossa entrevista gravando, vai poder ver depois no nosso site pgmconscienciahumana.com.br, vai poder escutar, por exemplo, todas as citações que o Daniel fez e ficar parando, anotando, para depois ir fazer a sua investigação. Ninguém vai impedir a pessoa de conhecer. Exatamente. Ela não vai precisar do professor, ela não vai precisar nem da escola, Exatamente. por conta própria ela vai ter acesso. É até uma discussão que ela é engraçada, porque é como se fosse possível hoje você impedir alguém de ir atrás de conhecer alguma coisa. É um fato que eu sempre converso com a Fabíola. O Molière, um dramaturgo francês genial, ele viveu na época em que havia muitos dogmas religiosos, e na peça Tartufo, que significa hipócrita, tem um trecho que o personagem hipócrita, ele vai dizer que pecado só é pecado quando ele vira escândalo, quando ele é exposto, porque enquanto é escondido, não é pecado. E as pessoas acham que pelo fato de não cair no vestibular, significa dizer que a pessoa nunca vai ter contato com pensadores que causam perigo. Então, e aí a gente, quando lembra do Norberto Bobbio, no livro Elogio da Serenidade, quando ele está tratando Muito da bom, questão do racismo e preconceito, ele vai dizer que quando ele chega a conclusão inconcludente, como se faz para resolver o preconceito? Nem o Bobbio dá. Ele vai dizer que o que é que tem que acontecer? As democracias, ela sugere que seja um debate de opiniões, porque através do debate é que há um choque, e do choque é que as ideias se aperfeiçoam. Você nunca vai perceber aperfeiçoamento de ideias na Coreia do Norte ou em países islâmicos que utilizam a jurisprudência islâmica. Só há choque de ideias em democracias. E é por isso que o Bertrand Russell, quando é negada a cadeira dele na Faculdade Municipal de Nova York, ele, em uma resposta ao New York Times, ele vai dizer que as maiores salvaguardas de uma democracia não é a permanência de ideias iguais, mas exatamente a existência de ideias diferentes. Então, não tem como evitar a pessoa ter acesso à leitura desses pensadores que possam causar uma mudança em sua vida. Fabíola, a gente está chegando ao final do programa, eu queria te agradecer, você deixar uma mensagem final sobre tudo isso que a gente pôde viver esse ano. Foi um ano bem produtivo do ponto de vista das discussões, né? Ou seja, deu para trabalhar bastante, e eu ainda vejo, eu vejo toda essa discussão, mesmo com alguns falando mal, alguns contra, outros a favor, mas eu fico feliz quando tem essa discussão. Sim. Porque eu acho que as coisas começam a acontecer, Exatamente. Ou seja, sim. Elas estão sendo jogadas e aí não tem jeito, tem alguém que está caladinho, que nem estava se interessando pela situação, e vai dizer assim, peraí, eu quero saber o que é isso aí. Verdade. Na verdade, para fazer essas considerações finais aqui, eu deixo aquela ideia, gente. Não é uma questão de jogo de vaidades. Filosofia não é um espaço para vaidades, para saber quem é que articula uma ideia melhor ou outra, ou você tem que se prender a uma coerência de uma ideia eterna. Isso não é amor pelo saber. Isso se chama picuinha.
Debate, filosofia não é picuinha. Você tem que pensar, antes de tudo, que existem vidas humanas que estão em jogo. Nós estamos aqui para tentar aprimorar instituições, para aprimorar a nossa convivência ética. Para isso é necessário colocar pessoas, ninguém pode estar restringindo o espaço de outras. Então, se existe esse ódio, muitas vezes ligado à questão da luta das minorias, é bom você lembrar que ali são pessoas reais, aquilo não é uma ficção. E, claro, sempre desenvolver uma postura conservadora, mas uma postura conservadora esclarecida. Ser reacionário por uma questão de passionalidade ou de você não querer abrir mão é um mundo muito pequeno. Nós chegamos hoje a um desenvolvimento nos debates que nos exige uma maior amplidão, né, do pensamento, uma postura mais reflexiva. A gente não pode mais se dar o luxo de, como por exemplo, numa Idade Média, que você não tinha ainda uma construção de pegar e se ater a uma verdade porque você quer que aquilo seja verdade. Então, independente da ideia, se ela é conservadora, se ela é revolucionária, se ela vem para mudar, para manter, mas que seja uma ideia sem os riscos do senso comum, sem os riscos do preconceito, desprovido da ideia do preconceito mesmo, de fincar os pés naquilo que lhe beneficia. É somente isso. Eu acho que esses debates eles realmente são importantíssimos e que eles prossigam sempre. E que possam chegar em casa, que possam chegar nas pessoas, inclusive através desse programa, que é um programa que chega para muitas pessoas que não estão dentro das academias, né? E que consegue trazer essa linguagem. Ainda vou até fazer uns outdoors, uma publicidade do Consciência Humana, conseguindo dizer, ó, não somos o mais assistido, não estamos em primeiro lugar, pelo contrário, mas somos um dos melhores, pode ter certeza. Porque tem muita gente que diz assim, somos o primeiro lugar. Sem demagogia, sem hipocrisia, eu considero o Consciência Humana um dos melhores programas do mundo, do Brasil e do Piauí, vai estar no topo. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem liberdade, porque aqui você pode falar, você pode discordar, porque aqui nós não temos amarras com a ideia de que nós somos melhores, mas com a ideia de que o melhor está justamente na construção das possibilidades. Quando alguém te oferece a possibilidade de pensar e repensar, o trabalho foi feito. Cabe a você continuar com a sua luta e com a sua reflexão. Esse foi o Consciência Humana dessa semana. Muito obrigado por sua audiência. Se Deus quiser, na próxima semana, estamos de volta. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis.